Então, dia 23 de julho de 2026, a gente vai estar iniciando um novo vídeo, um novo processo de compostagem. Agora a gente vai estar preparando um alimento muito nutritivo para as minhocas californianas, né, para ela tornar-se um humus de boa qualidade. E para o tal a gente vai estar utilizando esterco bovino. Olha só que interessante esse material que é descartado de forma incorreta, que é reciclável e as minhocas adoram, que são essas cartelas de caixa de ovo, essas cartelas, né, de formato de casca de ovo, perdão, que a gente vai estar utilizando como matéria seca. E aqui o esterco bovino, tá? E aqui folhas secas. Então, uma coisa interessante para levar a conhecimento de todos: o esterco, todo material, todo resíduo, ele esquenta, chegando ao ponto de chegar a 50, 60 graus, né? E tem que passar pelo processo de compostagem. No caso, assim, a gente utiliza muito esse termo chamado curtir o esterco, porque para conhecimento de todos, a gente não pode pegar um esterco desse jeito aqui e colocar nas plantas, porque a temperatura dele eleva por conta dos micro-organismos existentes aqui. E a gente vai estar preparando o alimento para as minhocas, né? Esse alimento vai ficar pronto em 30 dias. Em 21 dias, se eu fizer o revolvimento 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, né? Mas a gente vai começar a fazer esse processo de revolvimento uma vez por semana para inteirar o dia correto que a gente vai alimentar as minhocas que a gente tem aqui novamente, né, na nossa composteira. Então vamos lá, vou dar um pause aqui no vídeo, vou fazer a formação aqui de como que vai ficar, vou utilizar essas cartelas de casca de ovo como a base, como matéria seca, né? E aí a gente vai umedecer com a água da chuva que a gente tem aqui, ó. E aí outro detalhe muito importante: a água que a gente utiliza para consumo, a água tratada, ela não deve ser utilizada de imediato. Você tem que deixar ela pelo menos 24 a 48 horas. Para quê? Para que o cloro possa evaporar, né? Para não estar matando o micro-organismo. Então é mais um grande detalhe aí que a gente passa nesse vídeo. A questão do esterco, a questão da água, essa aqui é água de chuva, não é tratada, né? E a questão da cartela de ovo, que é reciclável. A questão aí das folhas, que você já conhece. E a gente não vai colocar nesse processo de curtir esse esterco, a gente não vai colocar ainda a borra de café, mas a borra de café, que é um resíduo que a gente tem todos os dias, a gente gera esse resíduo na nossa residência, principalmente aquelas pessoas que tomam café, né? Eu sempre as coloco na compostagem, no adubo orgânico, né? Que é uma etapa, gente, igual para vocês terem uma noção, para as minhocas se alimentarem, os resíduos têm que estar compostados com a temperatura ambiente, no caso 34 graus, 33 graus, para depois servir de alimentos para as minhocas. A gente não pode pegar o resíduo pronto, resíduo sem estar compostado, e colocar diretamente para as minhocas, porque devido ao aquecimento, né? Aí vamos dar um pause aqui e vamos que vamos. Então fiz a base de camada seca de cartela de casca de ovo, cartela no formato de casca de ovo, né? A gente vai umedecer um pouquinho, ó, com água da chuva, que não é água clorada, não é tratada, porque senão mata os micro-organismos existentes no esterco. Como vocês podem ver, existe aqui um acúmulo de água, mas isso aqui será absorvido pela casca, pela caixa, né? E agora a gente vai entrar com o esterco. E aí a gente fez a cobertura aqui, ó, com um pouco de esterco, né? Já voltando a dizer, não usa o esterco diretamente na planta, tem que curtir. E para curtir o esterco é 30 dias, porque ele eleva a temperatura, né? Devido ao micro-organismo. A gente está jogando agora um pouco de água de chuva, né? E detalhe, as minhocas adoram essas cartelas que vem os ovos, entendeu? Elas chegam a lamber os lábios. E a gente vai fazer mais uma camada aqui. Ó. Olha só que interessante, né? Entra como camada seca, mas o objetivo é estar levando mais alimento para as minhocas.
né? Então as minhocas, o humus que a gente vai obter, né? Já adiantando aí para vocês, que não tem conhecimento, o humus de minhoca nada mais é do que o esterco da minhoca e nada mais é do que o cocô da minhoca. Então esse humus, que é o cocô da minhoca, vai ser de boa qualidade, né? Cada dia que passa a gente aumentando a boa alimentação, né? Para as minhocas, os bons resíduos para os nossos adubos, né? E a gente agora está fazendo esse processo de preparar os alimentos mais elaborado para as minhocas, né? Depois a gente vai curtir o esterco juntamente com a borra do pó de café. Então deixa eu terminar aqui mais uma etapa, depois eu mostro para vocês através de foto e o final. E aí, encerrando o vídeo, né, a gente falou agora sobre essa cartelinha de ovo, que é descartado de forma incorreta, que serve de alimento para as minhocas, serve para compostagem. No preparo de alimentos para as minhocas, que se dá através do processo de compostagem, esse processo se dá através de forma aeróbica e anaeróbica. A gente falou sobre esterco, que o esterco tem que estar curtido para ser utilizado em plantas, tá? Você que tem o hábito de pegar o esterco e colocar diretamente nas plantas, eu espero que esse vídeo possa ser informativo para você. E a gente falou sobre a água de chuva, que não é uma água tratada, não tem cloro e, portanto, ela não acaba matando os micro-organismos existentes aqui nesse processo de compostagem dos resíduos, né? E nesse esterco aqui, que é bom sempre frisar que esse esterco é de boa qualidade. O que eu digo de boa qualidade? O proprietário do local onde que estão esses bois não utiliza veneno no pasto. E isso é um fator determinante também para o alimento, para as minhocas e para as plantas, tá? Então, a gente vai encerrar agora. Vamos jogar água aqui, umedecer de forma satisfatória, né? Para que os micro-organismos possam trabalhar de forma eficiente. Vai ocorrer o processo termofílico, mesofílico de maturação e a gente vai fazer o revolvimento uma vez por semana para oxigenar. Mas um detalhe importante, como que a gente quer acelerar a temperatura para que a temperatura possa estar contribuindo com os micro-organismos, e também a gente não sabe se vai chover ou não, a gente vai estar utilizando essa lona aqui para tapar, com essa funcionalidade de proteger contra a água da chuva, né, em excesso, para não ocorrer o lixiviamento e para o aumento da temperatura, entendeu? E vamos que vamos. Daqui uma semana a gente vai fazer o revolvimento e vamos deixar os micro-organismos atuarem. Essa é a forma que eu tenho de contribuir para o meio ambiente. Espero que também que esse vídeo possa estar incentivando a você a gerenciar os resíduos que você tem na sua residência e possa dar o destino correto. E é isso aí. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Cristóvão Roque, no caminho do bem.